Como você quer ser chamada pelas outras pessoas? Como uma discípula de Jesus? Se sim, vamos juntas nos próximos minutos refletir sobre este assunto de uma mulher chamada Dorcas. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus e quando refletimos e praticamos, somos transformadas, somos edificadas na rocha. E o tema de hoje fala sobre como eu quero ser chamada, como eu quero ser lembrada pelas outras pessoas. Qual é o legado que você quer deixar a toda uma geração, para o seu lar, por onde você passar? Qual é o legado? E para refletirmos sobre este assunto, vamos falar de uma mulher chamada Dorcas, que traduzido também pode ser Tabita. No livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 36, conta sobre a história desta mulher. Uma mulher que, primeiramente, antes do nome, foi chamada de discípula de Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, fala assim: e os discípulos se aproximaram de Jesus. Esta mulher, então, chamada de discípula, provavelmente se aproximava da verdade de Deus, daquilo que estava sendo pregado sobre as boas novas, sobre o Evangelho. A palavra de Deus tem chegado até você. Você tem tido a oportunidade de ter a palavra em suas mãos, a palavra de Deus. Por isso o Senhor te convida para que você se aproxime dele cada vez mais. Quanto mais eu me aproximo, mais parecida com Jesus eu sou e mais sou chamada de sua discípula. Discípulo é aquele que imita o seu mestre. E o mestre perfeito, aquele que se entregou para deixar para nós uma oportunidade de vida eterna, de adoração a Deus, é o nosso Jesus, o nosso maior mestre, o único que não tem defeito nenhum. É este que nós devemos imitar. E esta mulher, então, a partir deste versículo 36, diz assim: e havia em Jope uma discípula. Este é um objetivo grandioso na nossa vida, de ser chamada de discípulo, das pessoas olharem para nós e dizer: aquela é uma discípula de Jesus Cristo. É uma mulher que tem passado por transformações diárias na sua vida e com essas transformações ela tem se dedicado cada vez mais a praticar a palavra. Por isso, chamada de discípula. Mas eu quero chamar a atenção a você sobre o nome Dorcas. Dorcas tem um significado de gazela. E gazela é um animal que tem uma característica que eu vou compartilhar com vocês, que diz assim: a gazela ela é conhecida por sua beleza, por sua agilidade, graciosidade, por olhos brilhantes, por visão apurada. Ela vive em rebanho, ela se comunica, ela comunica às outras gazelas se há algum perigo. Ela é adaptável, ela tem uma reserva de água para os momentos de crise. Então, descrevendo aqui as características de uma gazela que dá origem ao nome Dorcas. E essa Dorcas, esta mulher que realmente existiu, ela era uma discípula de Jesus, eu posso arriscar a dizer que essa mulher cumpria essas características de beleza. Era uma mulher bela em seu interior, uma mulher que transmitia a beleza de Deus, a beleza de Jesus Cristo a outras pessoas. Ela é uma mulher ágil, porque toda mulher ela tem essa capacidade de agilidade, de olhar os detalhes, porque ela foi criada para auxiliar. E ser auxiliadora traduz para a minha vida que eu consigo identificar os detalhes e as suas necessidades, e sou ágil e graciosa, amorosa para resolver todas as questões. Olhos brilhantes, porque o Senhor diz que nós somos luz do mundo, como também está em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz sobre esse brilho, esse resplandecer que precisa existir em nós através da nossa luz, que o nosso próprio Jesus concede a nós, se assim praticarmos, desejarmos ser parecida com o Mestre. Ele fala de uma visão apurada, de realmente observar todas as coisas e que vive em comunhão. E essa Dorcas aqui vivia em comunhão. Por quê? Continua neste versículo 36 dizendo que essa mulher era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então ela tinha uma preocupação com o outro, com o próximo. E logo
Depois, no versículo 38, quando Dorcas adoece, Dorcas morre, diz aqui que os varões rogavam a Pedro, o discípulo Pedro, fosse até lá para orar por esta mulher que já estava falecida, mas que eles tinham a esperança, a fé de que ela ressuscitasse naquele momento com uma oração de Pedro. Pedro sendo um instrumento nas mãos de Deus para cumprir um propósito que ainda existia para a vida de Dorcas e toda aquela comunidade. Então eu creio sim que era uma mulher que vivia em comunhão. Quando somos discípulas, imitadoras de um mestre perfeito e vivemos em comunhão uns com os outros, os da nossa casa, os da comunidade, da igreja da qual você frequenta, do seu trabalho, onde quer que você esteja, se você vive em comunhão, às vezes terão até pessoas que são totalmente contrários aos seus pensamentos de uma mulher cristã. Mas mesmo assim, o Senhor fala que nós precisamos respeitar o próximo, que nós precisamos orar por outra pessoa, que nós precisamos tratar no amor. Então, se eu trato no amor, eu não vou, então, exercer juízo, julgamento, como a própria palavra nos condena sobre esses gestos. Então, Dorcas era esta mulher e você precisa ser conhecida como esta mulher que vive muito bem na comunidade. Uma mulher reconhecida pelas suas práticas de uma mulher cristã. Se ainda te falta, você precisa pedir a Deus, orar e falar: Deus, o que ainda precisa ser mudado em mim? E Dorcas, ela era uma mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia. Fazendo uma correlação aqui no versículo 39, aqueles homens, aquele povo que choravam, aquelas viúvas também que choravam por Dorcas porque ela já tinha falecido, elas mostram para Pedro as túnicas e vestes que Dorcas fazia. Ou seja, esta era uma mulher cheia de obras e que fazia túnicas e vestes. Túnicas eram vestimentas da época não muito elaboradas. Já as vestes eram mais elaboradas. Então, o que o Senhor ele quer falar comigo e com você neste dia, nesta reflexão, é também sobre as nossas obras. Que nós não podemos somente valorizar, ou seja, dar mais importância às obras que elas podem parecer mais elaboradas ou mais significantes para uma comunidade ou para a sociedade. Não, o que o Senhor está dizendo é que independente daquilo que tem saído de suas mãos, dos seus pensamentos como obra para uma determinada comunidade, sociedade, pessoas, independente de como seja, do tamanho, da elaboração, todas são vistas pelo Senhor, todas são vistas por aqueles que estão sendo beneficiados por suas obras. O ato de fazer uma refeição, ela não é menor do ato de, por exemplo, ofertar uma grande quantidade financeira para uma grande obra que possa estar acontecendo neste momento em algum país. Então, o Senhor, ele não tem essa distinção entre uma obra menos elaborada de uma obra mais elaborada. O que ele tem é um coração puro e disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem pedido para você. E quando nós obedecemos a estes pedidos de Deus, nós somos reconhecidas como discípulas e uma mulher cheias de boas obras. Uma mulher com essas características de uma gazela, como nós lemos nesta reflexão. Beleza, agilidade, graciosidade, olhos brilhantes, uma visão apurada daquilo que é necessário para aquele momento, viver em comunhão e comunicando o perigo. Uma mulher discípula de Jesus, ela entende se há algum problema, se há algo para ser consertado. Ela tem uma sensibilidade para perceber que algo não está de acordo com a palavra de Deus. E essa mulher que já tem se preparado na leitura da palavra e oração e cheia do Espírito Santo, ela começa a direcionar a sua oração para aquilo que é necessário. A gazela reserva água para momentos de crise. Você tem reservado a água, ou seja, você tem reservas de Jesus Cristo em você. Você está transbordando Jesus Cristo na sua vida
e conhecimento de quem é Jesus, se sim, em momentos de crise, o Senhor vai te acalmar e vai fazer com que você tome decisões adequadas diante da crise que você vive. Dorcas, eu acredito que no momento de enfermidade, como está aqui no versículo 37, enfermando ela morreu. Para então, enquanto enferma, de produzir, de fazer as obras das quais também ela era reconhecida, porque primeiramente reconhecida como uma discípula, até que ela morre. Então não permita que as boas obras que você tem obedecido, falado sim para Deus, da forma como você tem desenvolvido a sua vida como uma discípula, não morra no meio do caminho por conta de uma circunstância, vamos simbolizar, de uma enfermidade, ou seja, uma situação que pode estar gerando em você uma tristeza, uma decepção, gerando em você um desânimo, gerando em você algo, fazendo com que você não mais cumpra as obras que o Senhor tem pedido para você, que você tem deixado de permitir o brilho de Jesus em você. Porque se você morrer, impactos em outras pessoas acontecerão. Pessoas que teriam através de você uma palavra de ânimo, que teriam através de você um momento de regozijo, porque o Senhor tem te usado. Você pode então perder essa oportunidade de ser um instrumento de Deus. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Dorcas, o Senhor tem um propósito, um plano perfeito para a sua vida. Se você tem permitido um direcionamento contrário ao que Deus tem te mostrado, então hoje é a oportunidade de você voltar ao caminho, dizer: Deus, me perdoe, eis-me aqui, permita-me que eu viva novamente o regozijo na alma de poder ser um instrumento em tuas mãos, de ser reconhecida como uma discípula e uma mulher cheia de boas obras. Deus ainda tinha um plano perfeito, um plano de continuidade de obras para a vida de Dorcas, porque Pedro, quando ora por esta mulher, no versículo 40, ele diz assim: levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Permita-se ser levantada por Deus. Deus quer que você continue a jornada de uma discípula e uma mulher cheia de obras. Porque no versículo 42 diz assim: e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ainda há muitas pessoas que se chegarão a Deus, que se chegarão a Jesus Cristo por sua vida, algo que Deus quer fazer através da sua vida, das suas obras, das obras que Ele tem te pedido, da forma que você tem praticado de obediência à palavra de Deus como uma verdadeira discípula. Não permita que você se molde a este mundo corrompido. Não permita que o seu coração se molde à circunstância que tem te deixado triste, mas se envolva cada vez mais com a palavra e continue a ser esta mulher que Deus criou com o propósito de ser discípula, com o propósito de brilhar, com o propósito de ser uma mulher cheia de obras, mas obras direcionadas pelo nosso Deus. Fique com essa palavra, não desanime e continue a sua jornada, porque ainda há muito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.